volta, 100 a gente volta, cada 5 a gente volta. Se a gente tiver aí. Pois é, então se tiver como voltar. Na estrada de Santos, e você vai me conhecer. 93. Momento 93. Ô, Gilberto! Quadrilha? Ô, querido, tudo bom? Prazer em ver, vem. Vamos subir. Vamos subir? Ele ensinava errado. Era no andar de cima. Que delícia. Oi, tudo bom? Bem? Tudo bem, e você? É, tudo bom também. Que delícia. Olá, tá bom? Olá, tudo bom? Bem? Olha, primeiro que a gente trouxe aqui a Coca-Cola para beber, né? Festejar com a beba a Coca-Cola. Beba Coca-Cola, bebe cola, beba Coca-Cola, quero Coca-Cola, beba Coca-Cola. Onde é que você vai sentar, Gilberto? Aqui? Essa é a Qualquer sua. lugar. Então senta aqui. A gente. Ô, Gilberto, antes de mais nada, é uma honra enorme estar aqui, te visitar e te ver com essa saúde, 90 anos. 90 anos, que Eu maravilha. acho que não mereço. Então, a gente faz um programinha, né, que a gente grava, uma conversa O informal. programa é de internet? Internet. Na verdade, a gente gostaria de fazer na Rádio Cultura, né? Mas eles não convidam a gente. Então a gente faz na internet. E é um podcast. Como é que a eles gente fala. pegam na internet? É no site da Concerto, concerto.com.br. Ah, revista? E Isso aqui está gravando? Hein? tá É, gravando. é tudo informal, tudo. O Irineu sempre faz uma apresentação aí, Uma introdução. que é uma introduçãozinha. Vamos lá? Pra gente, vamos lá, né? Papo de Música, o podcast da revista Concerto. Com Irineu Franco Perpétuo, João Luiz Sampaio, Leonardo Martinelli e Nelson Rubens Kunze. Produção e edição, Marcos Fecchio. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos e bem-vindas a Papo de Música, o podcast mais contemporâneo da internet global. Hoje, com clima de brisa de mar, Nelson Rubens Kunze tirou a sua prancha do armário. Nesse exato instante, João Luiz Sampaio, com seu óculos Ray-Ban, passa bronzeador nas costas de Leonardo Martinelli. Foi um sonho de verão numa praia. Nós viemos beber Coca-Cola com o mestre de todos nós. Não é todo dia que a gente tem convidados no Papo de Música. Não é todo dia que a gente tem um convidado do naipe de Gilberto Mendes. Hoje a gente só veio mesmo beijar a mão, a gente veio prestar a nossa homenagem, o nosso tributo ao Gilberto, que pode falar o que bem entender. Olá, Gilberto. É um prazer para a gente estar aqui e ser recebido por você. Prazer é meu. Muita honra receber esse quarteto aqui musical fora do comum. Não sei nem o que vou falar, estou intimidado. É bom chegar aos 90 anos, Gilberto? É bom chegar aos 90 anos? Se é bom, é claro, viver tudo isso aí, mas a gente sempre quer viver mais, né? O problema é esse. Mais 90, né? Como não vai dar mais 90, a gente fica um pouco triste. Sabe? Dá uma certa melancolia. Essas manifestações são legais, mas deixa a gente meio preocupado. Né? E olhando para trás assim, foi uma vida bem vivida, né, Gilberto? Acho que você, pelo menos assim, pensando em música, realmente fez parte de coisas importantes e coisas que foram determinantes um pouco assim para a criação musical brasileira, né? Você vê isso assim um pouco? Você consegue enxergar isso já assim? Você falou aí, vida bem vivida, eu diria que foi bem vivida nos dois sentidos, as coisas boas e as coisas ruins também. Eu tenho passado, só hoje é uma prova disso,
coisas muito boas, mas já passei coisas muito terríveis já na minha vida. Aquela que eu sei bem o que é viver, né? Foi mais bem vivida no sentido de viver de vida intensamente, digamos, né? Bem... Assim, em termos de música, né? Que afinal, na verdade, desde criança, assim, até os meus 19 anos, né? Nunca pensei em ser músico. Nunca. Mas tinha música na sua vida já nessa época ou não? Muita música, mas eu não pensava em ser músico. Mas como é que era essa muita música? Não, muita música assim de ouvir, né? Sim, então. Eu fiquei órfão do meu pai aos 5 anos, ele morreu, eu tinha 4 para 5 anos. Eu era o mais novo de 5 irmãos, né? Minha mãe viúva, naturalmente se agarrou a mim, né, que era pequenininho. Então, o que ela fazia, onde ela ia, eu estava junto. Né? Ela gostava de música e cinema, né? As duas coisas que eu passaria a gostar muito também com o tempo. Né? Eu sou da fase das Big Band. Tommy Dorsey, foi essas uma coisas? paixão. Quem que é da sua... Na época era o Benny Goodman, né? O principal de todos era o Benny Goodman, mas tinha o Tommy Dorsey logo em seguida. Agora, hoje em dia, rememorando a Fátima toda, é o Tommy Dorsey. Né? Mas eram todos eles, né? Foi uma época até forte, né? Tinha o Glenn Miller também, Tommy Dorsey, Benny Goodman, Larry Clinton. Essas são orquestras brancas, né? Não tinha nenhum preto. Naquele tempo a segregação lá era brava, né? Música, ou orquestra, não podia ter músico negro. O Benny Goodman, para usar os músicos negros, ia fazer trios, quartetos, quintetos, aí ele comia negrada. Mas o Benny Goodman foi, não sei porque era uma paixão que eu achava. A cantora dele foi a cantora que eu mais gostei. Como é que chama ela? Pô, e agora lembrar o nome dela? Martha Tilton. I know the very, very best cure. It beats a diet or a rest cure when your feet are dragging. O Tommy Dorsey teve em Santos, não teve? Eu dancei ao som do Tommy Dorsey, no Clube Químico aqui, parece mentira, né? Dançou aqui um dia, foi acho que 1953, por aí, né? Por aí, um dia quentíssimo, era verão, né? E ele trazia ainda, além da orquestra, essas orquestras gostavam de trazer às vezes um número extra. Era um cara que era famoso por ser trompetista e violinista, só que agora eu esqueci o nome dele. Vocês são versados? Não. Você é feio ou não? Eu não conheço. Eu estou falando de Medicina, não. Este é o Papo de Música, o podcast da revista Concerto. Mas música é muito... Eu fui bem daquele filme do Woody Allen, da era do rádio, né? Eu curti muito música no rádio, ouvindo no rádio. Mas era o tempo da gente ouvir Arthur Schnabel, né? Aqueles Fritz Kreisler, os artistas daquela época, né? E era gostoso que a onda vinha, né? A gente ouvia e de repente a onda ia embora. E era estranho e gostoso. A gente perdia por um lado a música um pouco, ela ficava baixinho, mas era misterioso aquilo, era estranho, ela voltava, aquela música assim. Alguns eu cheguei a ver futuramente no Municipal em São Paulo. Né? Eu vi o Bacaus no Municipal, eu vi o Herrn Bacaus numa noite gelada, aquela noite de frio, né? Eu, minha mãe e um irmão meu, mais velho, fomos lá no Municipal, depois fomos tomar um chá ali do lado e tal. Em noite frígida, fomos ao lírico, ouvir um músico, pianista célebre, soprava o zéfiro, ventinho úmido, então a Angélica ficou asmática. Começou com a Concerto Italiano do bairro, emocionante. Eu estava vendo uma celebridade que eu conhecia de ouvir desde menino, praticamente. A gente lá
A casa abrindo o sexto dele com o sexto italiano. Mas nessa época você estava morando em São Paulo ou você tinha ido para São Paulo? É que às vezes a gente ia a São Paulo, né? Eu sempre morei em Santos por causa da minha asma, né? Cheguei a estudar um pouco lá em São Paulo, quando eu me formei no ginásio. Eu fiz o ginásio José Bonifácio aqui. Só fui colega de classe na Cacilda Becker. Olha que legal. Colega de classe no ginásio, é isso? Eu sentava na carteira dela às vezes. Como é que a música conseguiu o seu principal interesse de o direcionamento dessa Isso foi como um irmão meu me falou. Eu fui para São Paulo aos meus 17 anos, assim, recém-formado no ginásio, para a faculdade de Direito. Lá no Largo de São Francisco, não é brincadeira, não é qualquer faculdade. Fui colega da Lígia Fagundes Mistério. Na faculdade? Lá no São Francisco. Os 2 anos que eu fiz lá, que é chamado pré-jurídico, que a gente fazia na própria faculdade, eu fiz com ela. Mas nunca conversei com ela, porque era uma classe que tinha perto de 100 alunos. Por que eu estou falando isso? Então você fazia Eu estou na faculdade de Direito, estudando lá e passando mal da asma, né, em São Paulo. Tempo da garoa, né? 1939 e 40, né, que eu estudei lá. 2 anos no pré. Mas aqui eu ficava na casa da Serena, que casou com uma figura que é também da literatura e das artes, Miruel Silveira, conhece o nome? Ninguém conhece, o cara ficou esquecido mesmo, né? Praticamente, como diz um amigo meu aqui, Flávio, o Miruel fez 2 carreiras, a da Cacilda Becker e a minha. A minha foi o seguinte, um dia ele falou para mim, quem você está estudando direito lá em São Paulo? Você não percebeu que você é músico? Falou taxativamente assim. E eu não tinha percebido, a música até isso. Eu brincava de música, né, de ser regente, eu ouvia muito rádio. O melhor falou, você é músico, volta para Santos, você está perdendo a saúde, você sofre de asma, eu também sofria de asma. Ele disse, volta para Santos, entra para o conservatório local, que é muito bom, é propriedade da Antonieta Jurdi, né? A maior pianista brasileira, na opinião do Mário de Andrade, sabia? Mas aluno dela você não chegou a ser? Né? Da Antonieta? Particular. Mas não lá. E foi legal. E o conservatório era muito bom, realmente. Viu? A Antonieta era diretora, ela e o maestro Tavarinho, um italiano, mas ela era também proprietária. A única coisa que eu nunca entendi até hoje é por que ela teve um conservatório em Santos e não em São Paulo, que é onde ela morava, na Avenida Brasil. Ali. Na música, finalmente, você começou bem tarde, então, né? 19 anos. O Beabá, né? O que eu queria era ser escritor, o que eu estou sendo mais ou menos agora, né? Agora, finalmente. Eu vou lançar um livrinho aí de ficção, né? Uma nova história, isso aí. Mas porque o livro tem uns pedaços meio fortes, afinal é uma história de amor. Né? Gilberto, é um livro com forte carga erótica, é isso mesmo? Não é. Não, cara, forte carga erótica é você pegar no peitinho da namorada. Isso todo mundo faz, pô. Não tem nada demais, não descrevo nenhuma relação de verdade, mesmo porque não é uma história em que houve uma relação sexual, né? Tem título o livro já? Não tem ainda, cara. Por enquanto estou te chamando de Daniele, que é o nome da figura feminina, né? A menina lá do livro. Mas é um amor em Santos dos anos 40, é isso? Hein? É um amor em Santos dos anos 40? É, durante a guerra, né? A guerra foi forte na minha vida. E quando eu entrei para a guerra, 2 amigos meus foram convocados, né, para a guerra. E eu estava na idade dele, mas mas com a sua saúde você não... Eu não seria mandado. Se eu me convocasse, eu acho que ia estar trabalhando no quartel aqui de Itaipu, no Guarujá. Não ia mandar um asmático para a guerra. Mas Santos tinha um clima de casamento, né? Um baile em pleno blackout, aquela escuridão, né? Tudo isso, clima de guerra. Eu descrevo esse clima, né? E dizem os fileiros que eu descrevi bem.
Este é o Papo de Música, o podcast da revista Concerto. Porque aí minha mãe um dia me deu um pega, né? Minha mãe um dia falou, você largou a faculdade de Direito com 20 anos, praticamente, está estudando música, assim, a guerra, tudo. Você só vai ser músico daqui uns 15 anos. Você vai viver do quê? Amanhã eu morro, minha mãe aqui, idade já. Você vai viver a custa do seu cunhado, da tua irmã, você precisa arrumar um emprego, né? Ela queria que eu entrasse no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal. Fazer emprego que não quebra, não despede, e você tem aposentadoria integral. Tinha razão, né? Esse conforto, pega lá para esse conselho que ela me deu, né? Acabou um compositor de horas vagas mesmo, Gilberto? Como é que é isso? Quer dizer, você trabalhava durante... De fato, na horas vagas, só que horas vagas bem preenchidas. Eu fiz praticamente a minha carreira trabalhando na Caixa Econômica. Tanto que naquele meu primeiro livro, eu gosto até de me definir como um bancário. Eu fui bancário a grosso modo, né? Porque eu também fui bancário. E a Caixa Econômica acabou virando banco também depois. No começo era funcionário público. Mas eu disse ali, eu gosto de me definir como um ex-bancário que compôs nas aulas vagas. Eu até estudar E quem era a sua inspiração ali? Hein? Naquele momento, quem que era a sua inspiração? A minha inspiração era vasta, eu gosto de tudo. Não, mas naquele momento de escrever música e de a minha formação básica em termos de gosto, assim, é aquela muito dos anos 40, né? Dos anos 30 também. Eu peguei os anos 30 bastante. Né? Assim, era os clássicos românticos, né? Básicos, né? Chopin, Liszt, Brahms, Beethoven, isso aí. E os modernos, que eram basicamente Stravinsky, Bartók, Prokofiev, né? Mas, sobretudo, Stravinsky, naqueles poucos modelos que eu tive dele, que não tinha nem a partitura geral. E o resto eu pegava de ouvido. Eu tenho, dessa parte, eu tenho um ouvido muito bom. Eu esse negócio assim, e descubro a parte. E percebo quais são os instrumentos também. E dos compositores brasileiros da época, você também... Villa-Lobos. Villa-Lobos, eu sempre entendi como um compositor moderno, não um compositor brasileiro. Estou me lixando pelo que há de brasileiro no que ele faz. O que há de brasileiro que ele faz seria finlandês, se eu nascesse na Finlândia. O que é legal no Villa-Lobos é que esses brasileiristas que gostam dele pelo lado brasileiro não percebem, não é o fator, não é a música brasileira, não é a música moderna. Ele tem um quarto, apesar dela ser muito brasileira, né? Mas não é isso que importa. Verdade. Não é? É outra coisa. Ele tem um quarteto, o quarteto número 6 dele é uma das obras que mais me impressionaram até hoje. Até hoje me impressionou, vocês conhecem ele? Sim. Eu acho extraordinário isso. Ele não era de pegar um teminha e ficar curtindo esse teminha a vida toda. Ele abria para outra coisa, abria para outra aqui, abria para outra aqui. Ali em frente, né? De uma maneira muito ampla. Né? E nesse aí ele tem realmente preciosidade. Eu já deixo ali de novo e pensei, pô, realmente é bom para cacete esse aqui. Eu poria ele assim, entre talvez os 6 melhores quartetos que eu conheço na minha vida, inclusive os diretores que são os melhores. Eu tinha um amigo lá, um cantor, o Elardo Pérez Gonzalez, lembra dele? Sim. A mulher dele era da equipe do meu irmão lá na USP, na área de ciência. Então, por causa disso, ele às vezes ia passar fim de semana em casa, tudo isso. Tinha boa relação com o Elardo. Eu falei dessas minhas mágoas com o Elardo, eu sempre preciso ir a São Paulo, vai lá. Tem a orquestra de câmara de São Paulo, né? Em plena atividade. Era no núcleo que era
o diretor era o Rogério Duprá, o Regis Duprá, um pouco o Júlio Medalha também na Brasil. Era um núcleo que estava acontecendo. O Tony sempre quis orientar as pessoas, né? Ele é uma grande figura. Eu devo muito, 90% só ao Tony, antes que ele me jogou na música. Né? E o tempo que eu perdi também, eu recuperei rápido, porque eu me liguei uma turma muito boa, né? A turma do Tony, mas quem tinha lá? Só o Rogério Duprá, uma figura, um santo esse homem. Que figura, admirador, Rogério Duprá. O Raiz já devia menos, mas ele tocava, o Raiz era viola, parece lá. Era viola, assim, viola. O Rogério era muito ligado ao Décio Pinhatari, e via Décio Pinhatari que ele nos apresentou ao Décio, eu falei, vamos levar ao Haroldo, ao Augusto. Aquela turma da poesia concreta que estava muito na moda naquela época. Tinha lançado aquela revista Cruzeiro, Manifesto, aquelas coisas todas. Estavam muito badalados, né? Nós nos ligamos a ele, o Rogério até fez uma música com o poema dele, né? O poema era do Décio Pinhatari, o organismo, a obra do Décio, que o Rogério fez. E eu, entrando nessa jogada, fiz o Nasce Morre, que foi a minha primeira obra com o material dele. E aí foi um momento, aí foi muito ajudado pela imprensa, pelo Estadão daquela época. Porque o Estadão sempre teve redatores de música que eram músicos. Tinha o Diogo Pacheco, o grande Diogo Pacheco, né? Que era regente e era um jornalista com vocês, lembra? No jornal do Estado de São Paulo, né? Ficou muito ligado ainda. Posteriormente, alguns anos depois, em 65, ele fez também um concerto que deu uma enorme popularidade para a gente, no Teatro Municipal, que deu um rolo danado naquela época, né? Porque fazer música de vanguarda no Teatro Municipal pela primeira vez na vida, né? Inclusive, acho que foi a estreia brasileira do 4 minutos e 33 segundos do John Cale. Quem fez foi o pianista do João Sebastião Bach, lá, João Carlos Martins? Não, do João Sebastião Bach. Do bar, era o bar. Do bar. Era o Pedrinho Mata? Era o Pedrinho Mata? Pedrinho Mata. Pedrinho Mata, sim. Pedrinho Mata. Pedrinho Mata, sabe aquele? Sei. Então, Pedrinho Mata. Estreou o John Cage. sim, não, Pedrinho Mata estreou o John Cale, meu Deus. E não só. E o concerto foi um escândalo. Não sei se vale a pena contar um pouco, você já sabe. Conta. Por favor. Tem? Conta tudo, Gilberto. Não, porque foi muito falado, o público não aceitou aquilo ali, por ser no Teatro Municipal, por ser no lugar. Tinha uma senhora lá que estava vendo umas citações de música, nas nossas músicas, né? E tal, na fase das citações, tanto a minha como a do Vini tinha. E ela gritou alto, não mexam no meu Mozart! Eu fui para o Festival Mundial da Juventude em Viena. Minha primeira viagem. E como é que foi isso? Em 1959, né? Não, eu era ligado ao partidão, né? Hoje em dia pode falar essas coisas, não dá mais cadeia, né? Não dá mais. Pode falar que não puxa mais cadeia. As coisas da minha vida nesse festival eram ocupar os Viena inteirinho. Então, aquelas coisas deles, né? Trouxeram balestra, coisa da área erudita, da Filarmônica de Viena, tocou no festival. Um negócio desse que foi muito bonito. Que eu vi de coisa boa. O que eu vi da União Soviética, um negócio de folclore, daquela região eles chamam lá de Voronejo, né? Voronezh. É o Nordeste deles lá. É a melhor música folclórica da União Soviética. Que música bonita, que coisa bonita. E por coincidência eu tinha um disco, um LP, com músicas desses grupos folclóricos. E uma delas eu achava muito bonita, era uma canção do tempo da guerra, né, da resistência deles aos nazistas. Era uma música bonita. E depois que eu vi esse grupo, que era dali mesmo, dançar e cantar isso, fui nos bastidores conversar com eles, né?
no meu inglês precário deles também. Mas aí, para me exibir, eu comecei a cantar essa música, que era assim. La-ra-di, 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 e vai em frente, né? Comecei a cantarolar para eles isso, para me exibir um pouquinho, mas e não é que o acordeonista do lado começa a me acompanhar. Eu quase morri de emoção, né? O acordeonista me acompanha. Aquela canção da guerra, eles enfrentaram a Alemanha cantando essas coisas, né? Foi muito emocionante, uma das maiores emoções musicais da minha vida. Essa coisa assim, né? Foi bonito aquilo, né? E tá como é que também você falou, né, dessas suas memórias musicais, das big bands, aí depois que você vai estudar música mais formalmente, aí pegar, né, essa parte romântica, mas também já ouvir algum dos modernos, o Stravinsky, o Villa-Lobos. E como é que entra essa Neue Musik da tua vida? Né, essa foi para Darmstadt, onde ocorreu, né, esses famosos cursos. Em 62, acho, chamou o Pedal, a primeira vez. 62, 50 anos. Porque foi o ano que eu fiz também, não sei se é o festival, o primeiro festival que eu fiz em 62. Você faz o primeiro festival 50 anos. Antes ou depois de ir para... No mesmo ano depois. Naquele ano eu resolvi ir a Darmstadt, de 62, porque aí já estava bem a par do que se tratava, né? Inclusive o Cotzella, um companheiro nosso da época que sumiu, não sei se Damiano Cotzella. Mas ele tinha chegado da Europa, ele tinha ficado lá uns 2 anos, né, estudando coisas lá, e frequentou. Antes de nós, frequentou. E veio aquele até ficou muito espantado, ele está tão bem informado, né? Penso provavelmente que ia contar muita novidade, mas tudo que ele já sabia. Mas só de ter lido a respeito, né? Discos, coisas assim. Mas aí eu resolvi ir, aí o Vili também resolveu ir, e o Rogério do Prado, nós 3 fomos para lá. E já estava lá, mas estando na Alemanha, que a mulher dele é de lá, o Júlio Medalha, né? Que foi se encontrar com a gente depois em Darmstadt. Bom, Darmstadt foi uma emoção, né? Eu diria tão grande quanto essa, porque eu estava vendo figuras equivalentes agora na área erudita, né? E sobretudo esse que eu fui talvez tenha sido o mais interessante, porque foi feito acho que devia ser algum colégio na periferia de Darmstadt. Então, a gente se concentrava ali. Ali dormia estudante e aluno. E os cursos também, tudo lá. Era muito gostoso isso. Um contato muito grande entre nós. Uma vez eu fui entrar no toalete para fazer xixi, estava no Stockholm de Jardim. E falei uma coisa do Stockholm. Não, imagina. Além de ver o Stockhausen mijando, quem mais que estava lá? Não, achei graça. Não, eu não vi ele mijando. Eu estava entrando e ele estava saindo. É porque a gente morava no meu local, né? Eu estava sempre dentro. Como é que você acha que esses compositores vão estar daqui a 100, 200 anos? Você acha que eles vão se inscrever na história da música mesmo? Ah, sim. Sim, né? Eles sim, mas a escola deles não. Eles eram muito bem, eram modernos, mas muito bem situados. Não eram modernos feitos nas coxas. Né? Mas agora, os epígonos, os continuaram eles, entre os quais eu devo me incluir, foram muito ruins. Né? Não, aquilo degenerou, porque a música deles é bonita. Com toda aquela dificuldade assim, é bonita, mas aquilo gerou uma série de muitos compositores que eu ouvi, não só lá mesmo, na outra vez eu fui 2 vezes lá, mas em festivais de música, fui na Europa, fui a alguns, a gente ouve esses novos fazendo essa música. Mas é uma música muito ruim. É sempre aquela. De repente é um fagote que faz.
Você até improvisa, eu diria. Eu não brinquei agora de improvisando. Mas que é muito vazio. Além de ser ruidoso, não está em cima de nada que emocione ou que comunica da música do passado, né? Não está ligado a nada disso. Então fica uma música muito desinteressante, né? Os epígonos, a continuidade para mim morreu. Isso não vai em frente. Você mesmo? Agora, eles ficaram, porque a música deles é muito. Tem um laço em cima de toda a história da música. Mas você mesmo diz, né? Você mesmo tem uma certa crítica em relação à questão da comunicação dessa música, né? Você acha que até vem dizendo que a música clássica, assim, erudita, acabou, né? Você já disse isso, né? E eu digo assim, daqui a 100 anos... daqui a 100 anos ou 200 anos, esses compositores, eu também acho que vão ficar na história, mas eles vão ficar como? Será que eles vão ficar dentro dessa linha? Muito intelectual, muito abstrato, muito estrutural, né? Já houve momentos assim, tem um momento da música flamenca que era meio assim também, né? Da Renascença mais antiga, assim. As diferenças da música da mesma Renascença que tem uma outra, claro. Josquin de Clerc e os outros, né? Ô Gilberto, então provocando um pouco, os minimalistas seriam o Josquin de Clerc de hoje? Seria essa... Como? Os minimalistas hoje, o minimalismo que é uma corrente que você se interessou, seria o Josquin seria a saída desse cerebralismo da Neue Musik? A saída não digo, mas uma das possibilidades. Não digo que seja algo forte assim para substituir isso aí, ganhando a produção. Isso de jeito nenhum. É porque o minimalismo não é tão novo assim. O Bach é um grande minimalista, né? Não? Bom, aí é coisa muito típica, né, da música barroca. Mas é diferente. É diferente de tararira, 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 tararira. Não, mas não é assim. Tem base de minimalismo. Tem base de minimalismo. Tem essa coisa do repetitivo que é um pouco natural em mim, por exemplo, antes do repetitivo. E sabe de influência do quê? Da música concreta. A música concreta tem aquela bem primitiva, mas do próprio Scheffer. Eles usavam muito um negócio, um tipo de repetição, parecia com aqueles dos discos antigos, quando quebrava o lugar, o suco fechado, né, que eles falavam. A música concreta do Scheffer, as primeiras, tem muito disso, muito, que parece que a agulha que tem corpo fica repetindo. Mas sabe que isso é gostoso pra cacete? Eu gostava de ouvir a música concreta antiga, esse efeito que me parecia uma agulha que me colocou no meio do caminho. Gilberto, como é a sua rotina hoje? A gente falou tanto de passado. Esse é o quê? A sua rotina hoje, a gente ficou falando de passado o tempo todo aqui. Falar um pouquinho, uma vez, acho que para arrematar, falar do presente do Gilberto Mendes. Como é que é? A minha vida hoje é muito isso aqui de hoje agora. Eu estou aposentado, não dou mais aula, né? Mas eu sou muito procurado por exatamente jornais, revistas, né? Fazer uma matéria sobre música comigo, assim, como hoje aqui. E muito estudante, né? Muito estudante, a gente está estudando, fazendo tese,
Muitas sobre mim mesmo, outras sobre outras pessoas, mas precisam de mim, depoimento que eu chego aqui assim. Marizinha, sente a Marizinha, Marizinha, Eu gosto de Santos, né? Na verdade, eu nasci aqui, vivi aqui e curto muito esse negócio de praia, né? Mar. O cinema também dos anos 30, eu vi muito cinema de mar também, que o Bing Crosby fazia com a Dorothy Lamour e o Bob Hope. Eram filmes e a música de cinema ali dos anos 30, ali em Hollywood, que era uma música muito estranha. Eles inventaram ali uma música de praia, uma música havaiana que não existe, simplesmente não existe no Brasil. Por alemães, vem da sua raça aí. Friedrich Hollander. Friedrich Hollander, o compositor foi o rei dos musicais ali, da Berlim, dos anos 30 ali, aqueles cabarés, aquela música de cabaré. Ele foi o maior compositor de lá. Depois ele vai para os Estados Unidos, talvez fosse judeu, pelo menos antinazista, né? Vai para Hollywood e ele, com mais aquela turma lá, inventa uma música de praia, daqueles filmes dos anos 30, 40, né? Que é uma delícia, né? É tudo feito por alemão, uma música que na verdade tem origem na música alpina, ou a música romântica, o cromatismo do romantismo. Tem um pedaço de uma dessas óperas do Wagner aí, tem um pedaço que a gente vê claramente a origem desse, é o cromatismo, né? É wagneriano e até alpino. Você pega uma música alpina, você muda o ritmo, acho que é havaiana. É lori, 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 lori. Alpina, né? Você faz vira havaiana, né? Oposto, né? Mari calor. Para mim mesmo. Não é imaginação minha, isso é um fato mesmo. Tem origem nisso. Porque são compositores alemães, né? Tem um filme que passa muito na televisão, que eu chamava Comédia Romântica da Estados Unidos, Sabrina. Depois eu li na ficha técnica, curioso, que é o Hollander, que escolheu, nem uma música do Hollander, mas ele fez os arranjos e escolheu as músicas. Olha o gosto dele, né? As músicas são do Richard Rodgers todas. Inclusive aquela famosa, né? Music in the night, a dream that can be heard. Isn't it romantic? Moving shadows right, the oldest magic word. Depois uma outra que é mais bonita ainda, que eu nem sei o nome, nunca vi a partitura e nunca ouvi um disco, mas não sei esse filme. Aquela. É uma beleza essa música. É do Richard Rodgers. Agora o arranjo do filme é do Hollander. Tá ótimo. Se Gente, aproveitar que está quentinho. Vamos Isso encerrar tudo então. é no mundo, viu? Isso aqui é creminho de limão, tá? Pra colocar aqui. Nossa, tá ótimo. Tá bom? Eu tô lá embaixo com a minha mãe. Obrigado. Tá bom? Gilberto, acho que vamos encerrar aqui a nossa conversa. Foi uma delícia. Foi muito legal conversar com você, estamos muito felizes.
e desejamos muita saúde, muitos anos a mais. Nós vamos voltar aqui todo ano, hein? Nós vamos voltar aqui todo ano. Festejar seu aniversário. Muitos anos. Vamos ser. Parabéns para você. Poxa, uma coisa que eu não me esqueço é daquele domingo. Tinha tanto sol. Era um domingão. Tinha muito sol. Meu avô na frente, minha avó atrás, o rádio a mil, que legal. O meu pai guiava. Papo de Música. Minha mãe falava. O podcast da revista Concerto. Minha irmã chorava, o totó latia, tudo num fuscão, que legal. Com Irineu Franco Perpétuo. Vamos indo todos, vamos indo juntos, a Praia Grande. João Luiz Sampaio. Levando até Leonardo Martinelli. televisão. E Nelson Rubens Kunze. Aquele domingão tinha muito sol. Produção e edição Marcos Fecchio. Na frente, minha avó lá atrás. Realização Revista Concerto Clássicos Editorial. O meu pai guiava.